Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Me chamo Adriana. Hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco do meu testemunho, de tudo que eu vivi, e creio que vai servir de edificação para a sua alma, porque existe sim um Deus que liberta, transforma, renova e que faz tudo novo. Aceitei a Jesus aos meus 12 anos, onde eu cresci em um lar muito conturbado, paixão. Aquela paixão que a missionária Carol sempre diz, uma paixão que vem do inferno. Isso mesmo. Às vezes pensamos que por ver o outro lado, feliz, postando fotos, a gente pensa que é a realidade, mas não é. É tudo uma falsa ilusão, uma grande ilusão. E foi onde eu comecei a me envolver. Era um rapaz do meu trabalho, era um rapaz que aparentemente quando chegava na minha frente ele tirava a aliança, ele não mostrava para mim que ele era casado. Ele começou a me oferecer caronas constantemente. Foi daí onde tudo começou. Porque eu comecei a esfriar na fé, comecei a não querer mais ir para a igreja, a não querer mais ouvir falar de Deus, ouvir falar de servir a Deus. E eu comecei a viver aquela falsa paixão, aquela falsa ilusão. E começamos a sair com muita frequência. E ele me elogiava muito, sempre muito atencioso, sempre muito carinhoso, sempre mostrando que aquele caminho que eu estava seguindo era o melhor. Só que eu tinha uma trava dentro de mim com tudo que aconteceu, com a decepção que eu passei. E dentro de mim, eu prometi para mim mesma que eu não iria me envolver com outra pessoa, que eu não ia me apegar a outra pessoa. Só que ele começou a me conquistar de uma forma diferente. E eu fui me apegando aos poucos. Aquilo foi acontecendo que eu nem imaginava. Quando eu vi, já estávamos tão envolvidos, que um dia, quando nós saímos, tínhamos o hábito sempre de quando largava, a gente saía juntos. E um dia, quando saímos juntos, eu vi o telefone dele tocando. E no telefone dele tinha o nome da esposa dele e tinha amor. E ali eu perguntei para ele o que significava aquilo. Ele disse, eu acho que está na hora da gente ter uma conversa. E ali ele começou a falar para mim que ele era casado, que ele tinha 2 filhos e que a esposa dele não desconfiava que a gente estava junto, porque ele também me amava. E naquele momento eu falei para ele, você acha que você está fazendo a coisa certa? Você acha que eu vou ficar com você? Você casado? Você acha que eu vou continuar? E ele falou, eu acho que não precisa ser assim. A gente pode continuar sim. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu fiquei muito chateada, ele me levou para casa. E quando cheguei em casa, eu parei e eu comecei a pensar em tudo que estava acontecendo. E na minha mente veio algo assim, tu já se decepcionou muito, por que não tentar? E ali naquele momento eu ouvi aquela voz, por que não tentar? E eu continuei. Meus irmãos, mas eu continuei e comecei a agir de uma forma que eu nunca agi. Eu queria ser melhor. Eu queria fazer melhor. Eu comecei a pesquisar a vida dele por completo. Eu comecei a pesquisar quem era a esposa, como era o nome da esposa, a família. Comecei a pesquisar aqueles que estavam ao redor dele. Comecei a pesquisar sobre os irmãos dele. Um dos irmãos dele trabalhava na mesma empresa que a gente.
eu comecei a me aproximar do irmão dele. O irmão dele começou a ser muito simpático comigo. Foi onde o irmão dele soube que ele estava comigo, mas ainda assim não reagiu. Continuou apoiando. E ali eu comecei a pesquisar a vida dos filhos, como estavam os filhos. E com o passar do tempo, cada vez mais foi ficando mais intenso, se envolvendo cada vez mais. No nosso trabalho ninguém desconfiava, porque eu era muito cautelosa. Ele também era muito cauteloso. A gente não demonstrava que nada estava acontecendo. Até que chegou um dia que ele começou a sentir ciúmes de um rapaz que trabalhava conosco. Quando ele começou a ter esses ciúmes, algumas pessoas começaram a desconfiar. E naquele dia a gente saiu e eu conversei com ele e disse para ele que se ele começasse a demonstrar, algo iria acontecer com nós dois. E foi onde ele acalmou. Mas não parou por ali. Eu não queria ficar naquela situação. Eu queria atenção para mim. Eu queria estar no lugar dela. Lembro que comecei a estudar, comecei um curso técnico. E quando comecei a estudar, eu exigia que ele fosse me buscar. Eu exigia que ele fosse me levar. Exigia também que ele me ligasse ao acordar, ao dormir, perguntar se eu almocei. Ele criou um outro WhatsApp para poder falar comigo. E eu fiquei muito inquieta com aquela situação. Tudo o que eu queria era falar com ele pelo número dele mesmo. Por que esconder? E eu comecei a mandar mensagem. Comecei a tirar fotos e mandar. Teve vários momentos que ele estava muito bêbado. E a esposa pegava o celular e via as minhas fotos. Ela era cristã. E ela nunca reagiu. Eu sabia que ela estava vendo minhas fotos. Eu sabia que ela sabia de nós dois. E aquilo me incomodava porque ela nunca reagiu. Até que um dia eu sentei com ele e a gente teve uma briga muito feia. E eu disse para ele: você vai te separar. Você vai pedir o divórcio. Porque se você não pedir o divórcio, eu não quero mais você. E ali ele falou para mim que nós iríamos passar o carnaval todo junto. Que a esposa ia viajar para casa de um parente e que a gente ia ter aquele tempo livre. E sim, a gente foi trabalhar e quando largava, ficava juntos. Foi aonde passou a dormir juntos. E eu sempre cobrando a ele do divórcio. Sempre perguntando a ele por que ele ainda não tinha tomado essa atitude. Foi quando eu soube que a filha dele tinha engravidado. A filha dele tinha engravidado de um rapaz, onde ele estava passando por uma situação com a filha, porque o rapaz não queria assumir a gravidez da filha. E por esse motivo, ele não tinha pedido divórcio ainda. E ali eu me acalmei, porque na minha mente, algo dizia assim: quando tudo se acalmar, ele vai resolver essa situação. Até que um dia, quando eu cheguei no meu trabalho, eu estava atendendo um cliente e lembro que um irmão chegou. E aquele irmão, eu fui atender ele olhou para mim e ele falou assim: você está no lugar errado. E naquele momento eu gelei, porque ele disse: você está no lugar errado. Você está fazendo algo errado. Aí, nossa, essa não é a sua família. Volte para a presença do Senhor, porque o Senhor tem uma família para lidar. Naquele momento, eu queria chorar e não podia, porque estava em um ambiente público, no meu trabalho. E eu comecei a sentir uma angústia
Eu comecei a me sentir triste. Eu comecei a perguntar se verdadeiramente tudo que eu estava fazendo, aquilo valia a pena. Só que no mesmo tempo que eu me sentia suja, no mesmo tempo que eu me sentia triste e angustiada, eu também tinha vontade de cada vez mais me aprofundar naquilo. Era um sentimento que eu não sei explicar de onde vinha. E hoje, na luz da palavra, eu consigo explicar. É um sentimento do inferno. É uma paixão do inferno. Porque Deus não destrói uma família para construir outra família. Lembro que naquele dia nós saímos e ele perguntou para mim o que é que estava acontecendo. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar para me fazer de vítima. E ele falou assim para mim: hoje eu resolvo essa situação. Hoje eu vou sair de casa. Hoje eu vou pedir o divórcio. Lembro que naquele dia ele chegou em casa, ele brigou com a esposa e ele foi dormir na casa da mãe dele. E quando ele ligou para mim, eu não tive vontade de atender. Eu estava tão angustiada. Cheguei em casa, eu só queria tomar um banho porque estava me sentindo tão suja. Parecia que algo não entrava dentro de mim mais. Parecia que algo não se encaixava mais na minha vida. Eu me sentia muito suja. E eu dormi, como eu não sei, porque chorei muito. Acordei, ele ligou, perguntando se eu queria que ele me levasse no curso. E eu disse para ele que não. E ele perguntou o que estava acontecendo, porque ele ia pedir o divórcio por minha causa. E agora eu estava dando para trás. E eu falei: eu tô confusa, só quero ficar sozinha. Meus irmãos, a voz daquele homem já estava começando a me irritar. Naquele momento que aquele irmão falou aquilo para mim, eu entendi que era o meu pai falando comigo. Mesmo eu distante, ele não tinha deixado de me amar. E que eu estava fazendo a coisa errada. Até que chegou um dia, o tempo se passou, meses se passaram. Meses se passaram e a filha dele teve bebê. E após meses se passarem, chegou um dia que eu disse para ele: não dá mais pra gente continuar. E cada vez mais ele insistia. Ele insistia. Ele dizia que me amava muito. Ele dizia que não conseguia viver sem mim. E eu sabia que tudo aquilo era mentira. E ele insistia muito. E eu falava: não dá mais. Eu lembro, meus irmãos, que naquele dia eu fui trabalhar. E quando eu cheguei lá no meu trabalho, aquele irmão voltou novamente. E aquele irmão, ele só queria ser atendido por mim. Porque eu sabia que Deus iria falar algo através da vida dele para a minha vida. E aquele irmão virou para mim e falou assim: filha, por que tu estás resistindo?